Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu sou Alex Moreira, sou mestre em Educação e tenho especialização também em História, Sociedade e Cultura e sou formado em Pedagogia. Estou aqui com o Tiago, né? O Tiago Monteiro, que é mestre em Educação também, especialista em Gestão e Coordenação Escolar, formado em Letras e é coordenador de projetos na Elos Educacional, assim como eu. E aí um primeiro ponto para a gente introduzir esse assunto, né, que é de grande relevância para todo mundo que atua com jovens e adolescentes, é sobre a importância do ECA para a sociedade, né? Então a gente queria ouvir um pouco de você sobre esse ponto. Olá, Alex. Olá, cursistas. Tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como o Alex falou, é importante a gente discutir. E em cima da sua pergunta, Alex, por que é importante a gente discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente? E para isso é importante a gente voltar um pouco sobre a nossa legislação. Então, quando a gente retoma a nossa Constituição de 88 com essa reabertura democrática e que a gente traz alguns pontos importantes para nós como cidadãos, nessa sociedade democrática de direito, a gente tem alguns direitos e deveres como cidadãos. E aí, em 90, surge uma lei que discute exatamente quais são os direitos dessas crianças e desse adolescente, dessa sociedade brasileira que está se reinventando democraticamente. Então, surge o ECA nessa ideia mesmo de entender quem é essa criança, quem é esse adolescente, quais são os direitos que o Estado deve zelar, deve favorecer para essa construção, né, dessa identidade dessa criança, desse jovem, e também quais são as responsabilidades da família e de outros atores aí que lidam com ele nesses espaços sociais, no caso que a gente está discutindo hoje, a escola. Esse ponto que o Tiago fala é bem importante porque até a criança como sujeito do ponto de vista da história é um fenômeno bem recente. Então o ECA ele entra como um instrumento que regulamenta, ou seja, que garante os direitos e que essas crianças e adolescentes têm que ser garantidos. E enquanto como legislação ele é bastante vanguarda, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, o grande desafio está nas instituições, nos equipamentos públicos e na sociedade como um todo na garantia desse direito. E aí eu queria ouvir de você, pensando a questão dos direitos fundamentais das crianças e do adolescente, o que o Estatuto, o que ele traz, o que ele garante, quais são os pontos que ele cita em relação aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Alex, quando a gente vai no Estatuto da Criança e do Adolescente, em cada capítulo ele traz exatamente quais são os direitos focados em alguma esfera pública. Então, quando a gente, por exemplo, pega no artigo 2, ele fala exatamente quem são essas crianças. Eu acredito que isso é importante, né? A quem se destina. Então, no artigo 2 ele fala que considera criança para efeito de lei. São pessoas de 12 até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente, aquelas de 12 a 18 anos. E ele traz, inclusive, também algumas ressalvas que pode ser considerado adolescente de 18 a 21 anos em alguns casos. Então, isso é importante para a escola também entender quem é que está sob essa responsabilidade do ECA. E aí a gente fala um pouco sobre os direitos fundamentais. Então, quando a gente vai no capítulo 1, a partir do artigo 7, ele traz alguns direitos fundamentais mais amplos que, inclusive, conversam bastante quando a gente pensa nos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, como primazia em receber a proteção e socorro em qualquer espaço público de saúde, prescindência de atendimento em serviços médicos, preferência na formulação e execução de políticas públicas. E aí a gente fala por que a gente precisa, então, trazer, a partir desse documento, pontos esses que são importantes. Aí a gente vai também resgatar um pouco a discussão da criança e de outras minorias que a gente pensa. Quais são as condições básicas que a gente precisa garantir, uma vez que antes não era se pensado. Então, o Estatuto traz com esses direitos fundamentais para, de fato, privilegiar e proteger. E aí, pensando um pouco também no nosso papel como escola, a gente traz no capítulo 4 alguns pontos importantes que é para a gente pensar aí no nosso fazer pedagógico. Então, ele, a partir do artigo 53, ele traz alguns pontos que são essenciais para a nossa prática como educador. Então, ele traz igualdade de condições para acesso e permanência da escola. E aí a gente pensa o que é que nós, escolas, estamos fazendo para garantir esse direito que está consolidado aí, que precisa ser de fato vivenciado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem um ponto que é bem relevante aqui em relação a o artigo 53, que
a gente avançou muito do ponto de vista do acesso, né? Então, quando a gente tem a massificação, as escolas públicas se abriram para receber as diferentes classes sociais, foi universalizado, por exemplo, o ensino fundamental. Agora, o grande desafio que se coloca, principalmente pensando no ensino médio e educação infantil, ainda tem uma questão de acesso, é a permanência, porque o aluno ter acesso à matrícula e ingressar à escola é um dos pontos da garantia do direito, mas a escola precisa ter instrumentos de permanência, que ele consiga ter as condições para passar por toda a trajetória escolar. Então, acho que esse é um ponto de reflexão bem importante, né? O papel da escola não para na matrícula, né? Ela precisa garantir que o jovem e a criança tenham condições para percorrer toda a escolaridade. Isso que você está trazendo, Alex, é importante, porque se a gente também retoma até mesmo o histórico dessas políticas públicas educacionais, o ensino médio ele foi de fato universalizado, iniciou essa discussão a partir de 98. E hoje, se a gente for pegar os nossos dados, a gente tem cerca de 85% a 87% dos jovens que precisariam estar no ensino médio estão de fato na escola. E a gente pode pensar, poxa, quase 100%, mas ainda não é 100%. Se a gente pega a nossa população de jovens que estão fora da escola, é um número de fato exorbitante. E para além disso, a gente ainda não está garantindo esse acesso à escola, de fato, e ainda é preciso cuidar. Quem está dentro da escola, quais são as condições básicas de permanência que de fato ele aprenda, que ele se sinta protegido dentro da escola, que é um equipamento público, e o que é que a gente está fazendo para zelar? Eu trago essa fala não numa ideia da gente pensar em culpabilizar, pelo contrário, mas é pensar o que é que nós, então, que estamos lá no exercício da nossa função, o que é que a gente está fazendo para, de fato, fazer com que esse aluno, que esse jovem, que essa criança, de fato, que conseguiu estar na escola, que ele permaneça com qualidade. Um outro ponto também, Alex, que o artigo 53 traz, que é importante a gente estar atento, é direito de ser respeitado pelos seus educadores. E aí a gente fica pensando, ele não é respeitado pelos educadores, pelos professores, pelas pessoas que compõem a escola? E aí acredito eu que é um ponto a se refletir bastante, porque quando a gente pensa, o que é respeito? Quais são as condições de respeito que esse aluno está, de fato, dentro da escola e que a gente está garantindo? E se a gente for pegar uma discussão, inclusive, sobre violência, existe uma discussão mais ampla que a violência ela não se restringe simplesmente a uma violência física, mas existe a violência psicológica e, inclusive, a simbólica e estrutural. E até quantas vezes a escola, até no seu silenciar, no negligenciar essa questão do bullying, que, por exemplo, infelizmente está virando moda, já é moda nas nossas escolas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quantas vezes a escola, por não se colocar, por não discutir, por não trabalhar com essa mediação de conflitos, também está desrespeitando. Então é um ponto importante para a gente pensar, que traz nessa discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a escola se revisite, para que a gente comece a pensar e a discutir, de fato, isso com os nossos educadores. E é importante pensar, né, que quando a gente coloca na perspectiva de direito e pensando o papel das leis no contexto da escola, a LDB, o ECA, a escola tem o dever de garantir isso como direito. Então, quando o artigo 53 traz que o aluno tem, a criança ou jovem, o direito de ser respeitado pelos seus professores, é função das pessoas que fazem parte, dos profissionais que compõem a unidade escolar, a garantia desse direito. Então, isso é um ponto de reflexão de grande relevância, que é pensar a garantia dos direitos que são previstos no ECA. Então, são alguns pontos, muitas vezes, no cotidiano das escolas, eles não têm o valor de direito, né? Eles podem até ser a negligência da garantia do direito. Então, esse é um ponto que, pensando o direito educacional, pensando os maus tratos, pensando como é que os jovens e as crianças eles convivem nas escolas, o diretor, o coordenador, o inspetor de escola, todo mundo que faz parte desse contexto tem que zelar pela garantia desses direitos. Isso é importante, Alex, porque nos faz pensar por que isso é um direito e por que tem que estar. Se hoje a gente tem uma Constituição e que ela alimenta o Estatuto, é porque isso de fato ainda não acontece. Então, muitas vezes é necessário ser compulsoriamente por meio da lei para que a gente consiga, de fato, vivenciar esses valores plenos em sociedade. Um outro ponto, Tiago, que o artigo 53 traz e que eu acho importante a gente colocar aqui nessa discussão,
que é o direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, o grêmio, né, é um colegiado, é um agrupamento, ele efetiva a possibilidade dos jovens, das crianças e dos estudantes de poder opinar sobre essa escola a qual eles fazem parte, né? Então, isso é previsto no ECA e é importante a escola parar para pensar sobre como é que a gente garante o direito dos alunos a se organizarem em entidades estudantis, né? Então, esse é um ponto de pensar o regimento das escolas para ver como é que a gente consegue garantir que eles tenham espaços onde eles possam conversar e opinar e também participar do projeto educativo dessa escola. Esse é um ponto, acho que, de grande relevância, que as escolas também precisam estar atentas, pensando a garantia desse direito. E aí, eu queria colocar aqui em discussão outro ponto que está ligado, a gente já falou um pouco aqui, que é quando se a escola percebe que o aluno está sofrendo maus tratos, né? O que ela deve fazer, qual é o papel dela? Situação delicada, não é, Alex? Eu acredito que vocês em alguma situação já passaram por isso, de atender alguma demanda nesse sentido, perceber que algum aluno ele tem se mostrado diferente, comportamentos que até então ele não tinha e agora está mais silencioso, ou está mais reativo, ou está faltando à escola, chega com alguma situação diferente. E aí o que é que a gente faz diante disso? E aí é importante também a gente retomar um pouco do Estatuto, no artigo 245, quando ele fala que é fundamental que as pessoas que estão no exercício da função pública e percebam que essa criança, esse jovem, esse adolescente esteja apresentando algumas características de que está sofrendo algum tipo de violência, é essencial que a gente se posicione diante disso. E aí a gente fica pensando, como eu faço isso? Porque se eu, como diretor, como professor, como secretário, coordenador, chego para conversar com a família, provavelmente essa violência parte de onde? Infelizmente da família. E como a gente discute, como é que a gente debate? Então eu acredito que a gente tem 2 pontos. Primeiro é trabalhar a prevenção. Então é importante a família utilizar esses espaços que a gente tem em contato direto com os responsáveis, com a família, para que a gente discuta exatamente. Agora, existem casos que a escola já discutiu com a família, vem discutindo, mas ainda assim acontece. Ou até mesmo não fez um trabalho de discussão sobre essa segurança, sobre esse bem-estar e zelar sobre essa criança ou jovem adolescente, mas a gente percebe. Então, o Estatuto ele traz exatamente o nosso papel como educador em se articular com outros espaços para que a gente possa cuidar. Então, nós temos, no caso, o Conselho Tutelar. No artigo, a gente discute bastante sobre isso. Qual é a função desse Conselho Tutelar? É cuidar, fazer esses encaminhamentos necessários, conversar com essa família, analisar essa situação, encaminhar esse jovem, essa criança, para um atendimento psicológico, para um atendimento especializado naquilo que for necessário. Então, a escola precisa acionar o Conselho Tutelar, informando exatamente o que está acontecendo. E talvez você tenha dúvida, eu preciso dizer que sou o diretor, o professor, o coordenador dessa escola? Não. Essa denúncia ela pode ser anônima. É claro que no momento que a gente se coloca dizendo que é da escola, acredito que isso tem muito mais peso, porque a gente sabe exatamente de onde está partindo. Mas se a escola percebe algum ato de negligência ou de violência com esse aluno que chega na escola, é dever acionar o Conselho Tutelar por meio de denúncia anônima. A escola não precisa ter as provas exatas para dizer de fato que o aluno foi violentado, que ele está sofrendo os maus tratos pelo pai, pelo tio, pela mãe, por N pessoas. O importante é a escola, no momento que percebe essas pistas, já comunique e o Conselho Tutelar, por sua vez, ele faz os encaminhamentos necessários, desde chamar a família para discutir o responsável e averiguar os fatos e encaminhar para as instâncias que são necessárias. Mas, mais uma vez, é importantíssimo a escola se posicionar, não diretamente no enfrentamento com os responsáveis, mas encaminhando para o Conselho Tutelar, Alex. Esse é um ponto muito importante, porque aqui o grande ponto de inflexão é que a escola não pode se omitir, né? Então, muitas vezes, o gestor, o escolar, o professor, ele sente receio de sofrer algum tipo de represália do agressor, né? Às vezes, ele até sabe quem é o agressor, às vezes a criança, num diálogo, diz as condições a qual ela foi submetida na escola, na casa dela, e aí, por receio de sofrer algum tipo de represália, a escola ela não pode em nenhum momento se colocar nessa condição de omitir ou de não tomar os encaminhamentos necessários. É por isso que
há a possibilidade de fazer essa denúncia anônima, né, ao Conselho Tutelar, com as informações necessárias para que esse órgão também possa fazer essa averiguação. E também buscar apoio com outros órgãos que auxiliem na proteção às crianças. Então, as secretarias de assistência social também pode ser um órgão de apoio nesse momento que é difícil, né? A gente entende que a escola, quando lida com esse tipo de violência física, às vezes até violência sexual, se sente um pouco constrangida de entrar, né, nesse terreno do núcleo familiar, porque muitas vezes essa agressão ocorreu nesse âmbito, mas se a gente olha para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é função e é dever da escola procurar esses órgãos para poder reportar. Então, acho que fica aqui a reflexão de que essa denúncia também pode ser feita de maneira anônima, mas ela não pode deixar de ser feita porque o ponto central, né, dessa legislação é a garantia, né, dos direitos de proteção, inclusive, das crianças e adolescentes. Isso precisa ser assegurado no contexto das escolas. Tiago, uma outra questão para a gente seguir nessa reflexão, por que é importante os educadores conhecerem o ECA? Bem, Alex, essa pergunta aí, acredito que pelo que a gente vem conversando, é de extrema relevância. Eu acredito que nós, no exercício da nossa função como educadores, a gente fica muito ligado, fica muito antenado em algumas discussões, principalmente ligadas ao processo de ensino-aprendizagem, e algumas vezes pode ser que a gente negligencie outros aspectos que são tão essenciais para a escola, como no caso a legislação que discute exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se a gente fala que é o nosso público direto, a escola está a serviço de quem? Dessa criança e desse adolescente. Então, se nós estamos trabalhando com essa criança, com esse adolescente, a gente precisa saber quais são esses direitos que a escola precisa resguardar, desde garantir a matrícula desse aluno na escola, desde ter esses espaços, como você bem trouxe, que esses alunos sejam protagonistas e tenham espaço para ser discutido e sejam ouvidos, garantir essa segurança física, essa integridade psicológica também desse aluno, e isso é preciso a escola estar muito atenta. A gente trouxe alguns pontos base desse estatuto, não se esgota aqui, mas é essencial que a gente que trabalha com esse público, criança e adolescente, conhecer. E para além de conhecer, é importante que a escola discuta. O que é que cabe ao secretário que está lá cuidando da matrícula, que está cuidando da vida acadêmica desse aluno por meio dos documentos, saber sobre quais são esses direitos? O que cabe a essa gestão que precisa zelar sobre esses documentos? A gente trouxe aqui alguns pontos que eles convergem diretamente com a LDB. Então, não existe um documento que não se alimente do outro. Essas coisas se complementam. Então, o professor da mesma maneira, o que é que a gente precisa cuidar quando a gente está em sala de aula, nesses espaços da escola? Então, a educação, quando a gente discute, é dever do Estado e da família zelar e garantir a educação integral. Para esse jovem, para essa criança, para esse adolescente, de fato, ser formado em toda a sua totalidade. Então, a gente precisa cuidar disso. É importantíssimo, mais uma vez eu falo isso, a gente focar nessa dimensão cognitiva, mas é importante a gente cuidar de outras dimensões que fazem parte desse educando. Então, se a escola silencia, infelizmente, a verdade é que a gente está negligenciando e a gente está corroborando com essa violência. Então, para além de conhecer, Alex, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante se discutir de fato. É trazer quais são as dúvidas que essa comunidade escolar tem em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Entender que esse estatuto não é para culpabilizar o adulto, culpabilizar a escola, não é para defender que muitas vezes, eu vou trazer uma fala que a gente escuta, a gente vê nas redes sociais e até mesmo alguma discussão que vem que é para defender jovens infratores, não é isso, mas é para garantir a integridade de fato dessas crianças e adolescentes, para que eles saibam exatamente qual é o seu valor e a escola precisa zelar. Então fica o meu convite para vocês aí, discutam com a comunidade escolar. Tragam isso para ser problematizado, não só com os professores, mas com os funcionários, porque a escola como um todo é um espaço de formação cidadã. Então é importantíssimo. Eu acredito que não dá para nós não conhecermos. Eu não estou dizendo que a gente precisa decorar e saber exatamente os artigos, mas cuidar de qual é a função essencial da escola para resguardar esses direitos das crianças e dos adolescentes que estão sob nossa responsabilidade. É exatamente isso. Eu acho que quanto mais os educadores conhecerem, mais seguros
eles vão se sentir em relação a como é que essa escola se organiza, né? Aqui, é claro que é uma legislação robusta, então o nosso intuito aqui não era esgotar o tema, aqui esse diálogo era muito mais um convite para um momento de estudo, de apropriação, apesar de ser uma legislação de 1990, tem muito que a escola pode colocar como pauta formativa para os professores pararem para refletir sobre o quanto aquela escola tem garantido os direitos, o quanto ela precisa se organizar para garantir outros que ainda não estão sendo garantidos, e essa discussão perpassar por todos os níveis dos sistemas de ensino, como você falou, no nível de secretaria, enfim. Eu quero agradecer o seu diálogo aqui com a gente sobre esse assunto que é tão importante para quem faz escola pública, para quem lida com criança e adolescente, e reforçar o convite, né, que essa videoaula esclareça alguns pontos, né, mas também sirva muito mais como um ponto de imersão nessa legislação que é tão importante. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço o convite. Fica aí os meus votos de sucesso para vocês, bons estudos e boa discussão na escola.